Hoje nós vamos falar sobre Veneza e a engenharia medieval do impossível. Você já parou para pensar como é possível sustentar uma cidade inteira de pedra e tijolos sobre um pântano instável e cercado por água salgada? Imagine o desafio de erguer palácios luxuosos e igrejas monumentais em um local onde o solo é composto apenas por lama e argila mole, sem qualquer base sólida aparente. Como os construtores do período medieval conseguiram criar uma das cidades mais icônicas do mundo sem o auxílio de concreto armado, guindastes modernos ou estudos geológicos avançados? Hoje, vamos mergulhar nos segredos de Veneza para entender como a engenharia transformou um refúgio improvável em uma obra-prima de resistência e criatividade que desafia o tempo há mais de 1000 anos. Mas para entender a genialidade por trás de Veneza, precisamos voltar no tempo, especificamente para o ano de 452. Naquela época, a Península Itálica enfrentava o terror das invasões bárbaras, lideradas principalmente por Átila o Huno. Enquanto as cidades continentais eram saqueadas e destruídas, as populações locais buscaram refúgio no único lugar onde os exércitos a cavalo não podiam chegar: as ilhas lamacentas e os pântanos da Laguna Veneziana. O que começou como um acampamento temporário de pescadores e refugiados desesperados acabou se tornando a base de uma potência marítima. No entanto, para transformar aquelas ilhas de lama em uma metrópole, os venezianos precisaram inventar soluções de engenharia que nunca haviam sido testadas naquela escala, enfrentando a corrosão marítima e a instabilidade do solo de forma brilhante. A primeira grande barreira para construir em Veneza era a ausência de solo firme. A solução encontrada pelos engenheiros medievais foi tão simples quanto audaciosa. Eles decidiram criar sua própria base sólida, cravando milhões de estacas de madeira no fundo da laguna. Essas estacas, feitas principalmente de carvalho e lariço, eram trazidas das florestas da Eslovênia e da Croácia. Elas eram cravadas através da camada de lama superficial até atingirem uma camada de argila muito mais densa e compacta, conhecida como caram. E ao contrário do que você possa imaginar, essa madeira não apodreceu com o passar dos séculos. Como as estacas estão completamente submersas e enterradas na lama, elas não têm contato com oxigênio, o que impede a proliferação de fungos e bactérias responsáveis pela decomposição. Com o tempo, o fluxo constante de água rica em minerais fez com que a madeira passasse por um processo de mineralização, tornando-se tão dura quanto a própria pedra. Sobre essa floresta invertida de estacas, os venezianos colocavam 2 camadas de tábua de madeira e em seguida uma base de pedra ístrion. Essa pedra é um tipo de calcário impermeável extraído da Península Ístria e era fundamental porque não absorve água salgada, servindo como uma barreira isolante que impede que a umidade suba para os tijolos das paredes superiores. Sem essa camada de transição, a capilaridade destruiria as estruturas em poucos anos, devido à cristalização do sal. É fascinante pensar que a Basílica de Santa Maria della Salute, por exemplo, repousa sobre mais de 1,1 milhão de estacas de madeira que continuam cumprindo sua função estrutural até hoje. Diante de uma estrutura tão massiva, você acredita que a engenharia moderna teria escolhido um material diferente da madeira para realizar essa mesma fundação? Essa é uma pergunta que divide opiniões, mas uma coisa é certa: na engenharia, se a fundação não for sólida e bem planejada, nada do que você construir em cima
vai durar. E falando em fundação sólida para quem constrói, você já parou para pensar na estrutura da sua própria empresa? Muitas vezes a gente foca tanto na execução e no dia a dia e esquece que a estrutura burocrática também precisa de manutenção. E é por isso que eu quero falar da Contabilizei. Ela é a maior contabilidade do Brasil e já atende mais de 100 mil clientes. Eles usam a tecnologia para fazer o que os venezianos fizeram com as estacas: criar uma base que funciona de forma invisível e eficiente para o seu negócio. Com eles, você abre seu CNPJ sem honorários e resolve toda a contabilidade da sua empresa com o suporte de especialistas e em uma plataforma online, sem papelada e sem estresse. Seja você um engenheiro autônomo, um dono de uma empresa ou prestador de serviços, a Contabilizei te apoia para que você pague o mínimo de impostos possível dentro da lei e cuida das obrigações fiscais, enquanto você foca no que realmente importa: a sua carreira. Quer dar essa solidez para o seu negócio, mas ainda não tem certeza se é o momento ideal de abrir seu CNPJ? A Contabilizei tem uma assessoria contábil gratuita que pode te orientar nessa fase. Então aponte a câmera para o QR Code aqui na tela ou clique no primeiro link que eu deixei na descrição. Voltando a Veneza, agora com a base estabelecida, o desafio passava a ser o peso da superestrutura. Em Veneza, cada quilo conta, e por isso a escolha dos materiais foi estratégica. Enquanto o resto da Europa construía grandes catedrais de pedra maciça, os venezianos optaram pelo tijolo, que é consideravelmente mais leve. Além disso, a altura dos edifícios era rigorosamente limitada para evitar o recalque excessivo do solo. Para unir esses tijolos, eles utilizavam uma argamassa de cal especial que mantinha certa flexibilidade. Essa característica era vital, pois como o solo da laguna está em constante movimento e assentamento, uma estrutura rígida demais acabaria rachando e colapsando. A flexibilidade permitia que o edifício respirasse e se ajustasse às micromovimentações do terreno sem comprometer a integridade global. Outra inovação crucial foi o uso de tirantes de ferro em um padrão de construção cruzado. Como as fachadas dos palácios venezianos costumam ter muitas janelas para permitir a entrada de luz e reduzir o peso das paredes, a estrutura tendia a se abrir para os lados. Para combater essa força, os engenheiros instalavam hastes de ferro que atravessavam o edifício de um lado ao outro, ancorando as paredes externas às vigas de madeira do piso. Esse sistema criava uma caixa estrutural coesa que distribuía as cargas de forma uniforme. O resultado é uma arquitetura que parece flutuar, mas que, na verdade, é um sistema complexo de tensões e equilíbrios. Originalmente, Veneza era um arquipélago de ilhas isoladas, onde o transporte era feito exclusivamente por barcos. Com o crescimento da população e do comércio, surgiu a necessidade de conectar essas ilhas de forma permanente. As primeiras pontes eram feitas de madeira e possuíam degraus baixos para facilitar a passagem de cavalos, que eram comuns nas cidades até o século XIV. No entanto, a madeira exigia manutenção constante devido à umidade extrema. A transição para as pontes de pedra marcou um salto na engenharia urbana. O exemplo mais emblemático é a ponte de Rialto, concluída em 1591. Muitos arquitetos da época, incluindo o famoso Michelangelo, duvidaram que uma ponte de pedra tão grande pudesse ser sustentada pelo solo instável do Grande Canal. Para provar que os céticos estavam errados, o arquiteto Antônio da Ponte projetou uma fundação extraordinária para o Rialto. Foram cravadas 12 mil estacas de madeira em cada lado da ponte para suportar o arco de pedra único. A engenharia aqui não era apenas sobre sustentar o peso vertical,
mas também sobre resistir ao empuxo lateral que um arco tão amplo exerce sobre as margens. A solução foi inclinar as estacas e criar uma base em degraus que direcionava as forças para o solo de maneira eficiente. Hoje, a ponte permanece como um testemunho da audácia técnica veneziana, suportando o peso de milhares de turistas diariamente. Mas não parou por aí, pois os desafios só aumentavam. Veneza enfrentava um paradoxo cruel. Estava cercada de água por todos os lados, mas não tinha uma única gota de água doce potável em seu solo. Como o aquífero abaixo da laguna é salobro, os venezianos precisaram transformar suas praças, conhecidas como campos, em gigantescos sistemas de captação e filtragem da água da chuva. Cada praça era construída com uma leve inclinação em direção às grelhas de pedras, localizada nos cantos. Abaixo do pavimento, existia uma bacia enorme, revestida com uma camada de argila impermeável, para evitar que a água salgada do mar entrasse e que a água doce escapasse. Essa bacia era preenchida com camadas sucessivas de areia de diferentes granulometrias, que atuavam como um filtro natural. A água da chuva escorria para essas bacias, passava pela areia, que retinha as impurezas, e se acumulava no centro, onde ficavam os poços chamados de Vera d'Apozzo. Esse sistema era tão eficiente que Veneza chegou a ter mais de 600 poços públicos e privados, garantindo a sobrevivência de uma população de mais de 150 mil pessoas no seu auge. A manutenção desses filtros era uma questão de segurança nacional, com leis rigorosas que proibiam qualquer tipo de poluição perto das áreas de captação. Era uma engenharia hidráulica passiva que utilizava apenas a gravidade e materiais naturais para resolver um problema vital. Você consegue imaginar como seria a logística de uma cidade moderna se tivéssemos que depender exclusivamente da água da chuva filtrada pelo chão das nossas praças? E nesse cenário, como lidar com o sistema de esgoto? Em uma cidade densamente povoada e sem solo para absorver dejetos, a gestão de resíduos era um desafio sanitário monumental. A solução veneziana foi integrar o sistema de esgoto à dinâmica natural da laguna. Eles construíram uma rede de túneis subterrâneos de tijolos, chamados gattoli. Esses túneis coletavam os resíduos nas casas e os conduziam até os canais. O segredo da eficiência desse sistema não estava nos túneis em si, mas no fenômeno das marés. 2 vezes por dia, a maré alta entrava na cidade, trazendo água salgada limpa do mar Adriático. E a maré baixa retirava a água, levando consigo os resíduos para o mar aberto. Além do transporte físico dos resíduos, a água salgada agia como um desinfetante natural, ajudando a controlar a proliferação de doenças que assolavam outras cidades medievais europeias. Os venezianos compreendiam tão bem esse ciclo que criaram regulamentações para garantir que os canais nunca fossem bloqueados, permitindo que o pulmão da cidade continuasse respirando. Era uma simbiose perfeita entre a infraestrutura humana e os ciclos da natureza. Mesmo com o aumento da população moderna, esse sistema básico ainda é a espinha dorsal do saneamento do centro histórico. A sua opinião é importante para nós. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito, deixe seu like no vídeo e se quer nos ajudar a produzir esse e diversos outros tipos de conteúdo aqui na plataforma, considere se tornar membro e nos ajude com um cafezinho com pão de queijo e seja lembrado em nossos vídeos. Tá a fim de crescer profissionalmente ou desenvolver uma nova habilidade técnica? Acesse o QR Code ou o link na descrição e descubra uma página com todos os cursos que recomendamos. Mas agora eu quero saber sua opinião. Qual dessas soluções de engenharia medieval você achou mais engenhosa
e por que ela ainda nos surpreende tanto em pleno século XXI? Deixe sua resposta aqui nos comentários e vamos trocar uma ideia sobre isso. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.